qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés. Professor Moisés, qual o tema da coluna hoje? A coluna de hoje trata de uma celebração importante, o Dia Internacional da Democracia, que foi celebrado no último domingo. É uma decisão tomada pela Organização das Nações Unidas e que vem há alguns anos chamando a atenção sobre as virtudes da democracia, mas ao mesmo tempo dos problemas, das dificuldades que ela enfrenta em muitos lugares, em muitos países do mundo. Faz todo sentido fazer essa celebração nesse momento em que o panorama internacional colocou riscos e ameaças para o funcionamento, mas também para a sobrevivência do regime democrático em muitos lugares do mundo. Uma observação que pode nos ajudar é a que fazem alguns estudos que foram recentemente publicados. Democracias podem morrer quando seus líderes eleitos violam as regras democráticas, incentivam a violência, contestam a legitimidade de seus adversários e atacam as liberdades civis e os direitos humanos. Esses diagnósticos foram feitos por estudiosos como Steven Levitsky, Daniel Ziblatt, Yascha Mounk e Manuel Castells. E eles se baseiam principalmente nos exemplos de Putin, Chaves, Maduro, Orbán e Trump, mas também se referem aos casos de Erdogan e Bolsonaro no Brasil. Partindo de pontos de vista diferentes, as pesquisas desses autores comparam os casos mencionados com exemplos históricos de rompimento da democracia no século XX. A exemplo da ascensão de Hitler e de Mussolini na Europa nos anos 30, a recente onda populista de extrema-direita naquele continente e tanto a eleição de Trump nos Estados Unidos como as ditaduras militares na América Latina dos anos 70. Os estudos alertam para o fato de que, no presente, o colapso da democracia não depende necessariamente de uma ruptura violenta, derivada de revoluções ou de golpes militares, mas sim de uma estratégia de lenta escalada do autoritarismo, representado pelo enfraquecimento constante de instituições fundamentais, como os partidos, os parlamentos, o judiciário e a imprensa. E, ao mesmo tempo, uma outra coisa importante, da erosão gradual de normas de convivência política próprias da democracia, como a tolerância, o reconhecimento da legitimidade dos que pensam diferente e a disposição para o diálogo. No Brasil, nós tivemos recentemente uma afirmação feita por um dos filhos do presidente da República, Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, segundo o qual mudanças que eventualmente os atores do governo querem realizar não poderiam se realizar no contexto da democracia. Ficou subentendido que talvez fosse necessário adotar uma outra solução. Não é um bom caminho para pensar os problemas que nós estamos vivendo. Desse ponto de vista, chama a atenção também alguns atos de censura que vêm sendo decididos, tomados pelo atual governo. Professor, quais seriam esses atos? Por exemplo, a censura sobre um filme sobre a vida de Chico Buarque de Holanda, que seria exibido num festival no Uruguai, censura esta imposta pela embaixada local, é um indicador de que pequenos atos desta natureza podem solapar o princípio não apenas do respeito à diversidade, mas também de direitos humanos fundamentais. Desse ponto de vista, é muito interessante se levar em conta qual é a perspectiva da chamada abordagem da qualidade da democracia. A qualidade da democracia, para ser verificada, tem que levar em conta, por um lado, princípios democráticos, liberdade e igualdade, procedimentos democráticos, eleições livres, funcionamento do Congresso, controle entre as instituições para evitar abuso do poder, mas também a qualidade da democracia se volta para os resultados do regime político, ou seja, o que a democracia resulta para resolver os grandes desafios que são enfrentados pela população de cada país. No caso do Brasil, principalmente a sua desigualdade, a pobreza e o fato de que nós precisamos retomar a economia para voltar a crescer, aumentar a renda dos brasileiros e, ao mesmo tempo, criar um número maior de empregos. Todas essas questões são fundamentais e estão ligadas a esta celebração do Dia Internacional da Democracia. Convido todos os ouvintes a voltarem a frequentar a coluna na próxima terça-feira. Muito obrigado. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor José Álvaro Moisés. A qualidade da democracia. Por José Álvaro Moisés.
Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Você é sempre bem-vindo ao nosso Diplomacia e Interesse Nacional. Tema de hoje: nova crise no Oriente Médio aumenta a tensão entre Estados Unidos e Irã. Embaixador, quais são os desdobramentos dessa crise no cenário mundial? Mais uma crise no Oriente Médio. O ataque a instalações petrolíferas da Arábia Saudita aumentou tremendamente a tensão no Oriente Médio. Buscam agora as potências ocidentais a responsabilidade por esse ato. Os rebeldes do Iêmen, um país pequeno, atacado em guerra civil no Oriente Médio, os rebeldes que lutam no Iêmen reivindicam a autoria desses ataques por drones, aparentemente, ou por mísseis nas instalações petrolíferas. Os Estados Unidos, por seu lado, acusam o Irã pelo ataque. O Irã e o Iraque negam qualquer ação bélica contra as instalações petrolíferas da Arábia Saudita. Mas os Estados Unidos, observando a influência crescente do Irã na região, acusam esse país ou de ser o autor do atentado ou agir por interposta pessoa. Quais são as consequências imediatas dessa ação militar na Arábia Saudita? Primeiro, é a redução pela metade da capacidade de exportação da Arábia Saudita. 5% da produção mundial está afetada. Não é de se estranhar que houve um aumento muito importante do preço do petróleo ontem e hoje. Há uma ameaça da escalada militar na região. O presidente Trump reagiu imediatamente, dizendo que ele estava concentrado e preparado para fazer alguma coisa. Autorizou a utilização das reservas estratégicas americanas e, contudo, não conta ainda com a adesão dos países europeus. Alguns países europeus, como a Alemanha e a Inglaterra, condenaram o ataque. A França até agora não se pronunciou. E há essa possibilidade de escalada e ataques militares contra o Irã, dependendo da evolução, da apuração, da autoria desses ataques. A posição de Israel até o momento não está muito clara, está com muita cautela para não inflamar ainda mais a situação no Oriente Médio, e a Rússia continua apoiando o Irã. Recentemente discutiram juntos estratégias em relação à guerra na Síria. Quais são as perspectivas dessa nova crise no Oriente Médio? O mundo inteiro espera que essa crise não saia do controle. Se ela aumentar e se a escalada militar acontecer, pode ter consequências imprevisíveis para a economia global. Apesar da retórica belicista, os Estados Unidos, através do presidente Trump, terá que avaliar cuidadosamente as implicações de um eventual ataque ao Irã. Seria incendiar o Oriente Médio, com consequências imprevisíveis, e não sabendo se poderá contar com o apoio integral da Europa. O preço do petróleo dispararia, trazendo consequências importantes para a economia global, inclusive a desaceleração da economia, criaria uma situação muito séria de desestabilização na região, no Oriente Médio, e um aumento da ameaça à situação de Israel, que apoiaria a Arábia Saudita e se confrontaria com o Irã. Tudo isso às vésperas da eleição em Israel por esses dias e no meio de uma preparação já em curso nos Estados Unidos para a eleição
do ano que vem para presidente da República. Certamente o presidente Trump vai terá uma grande dose de cautela para tomar uma providência mais radical que poderá criar consequências políticas indesejáveis para ele. Eu sou Mário Santi e conversei com o embaixador Rubens Barbosa. Diplomacia e Interesse Nacional, pelo embaixador Rubens Barbosa. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Professor, temos novidades para o prognóstico do traumatismo crânioencefálico? Olha, temos sim, viu, Ferraz? O traumatismo crânioencefálico é uma das principais causas de morbidade e mortalidade em todo o mundo, né? Sobretudo nos países em desenvolvimento, como o Brasil. Por definição, o traumatismo crânioencefálico acontece quando uma força externa mecânica traumática causa uma injúria, uma lesão no cérebro e ou no tronco cerebral, levando a disfunções encefálicas que podem vir desde uma dificuldade de concentração, a disfunção cognitiva, alterações de memória, alterações psicossociais, até em casos mais graves, levando ao coma e ao óbito. Durante a abordagem inicial do paciente com TCE na emergência, o exame complementar que é mais utilizado para avaliar a extensão da lesão no cérebro é a tomografia de crânio. A tomografia computadorizada é um exame muito útil para diagnosticar fraturas e contusões mais grosseiras, mas ele não tem uma sensibilidade muito boa para detectar algumas alterações mais discretas, e que podem ser importantes clinicamente. Então, muitas vezes o paciente que tem uma tomografia de crânio normal, mesmo com a tomografia normal, ele pode evoluir com disfunções cognitivas, disfunções encefálicas importantes depois de um traumatismo crânioencefálico. Esta semana foram publicados na revista Lancet Neurology os resultados do estudo TRACK-TBI, que foi um estudo prospectivo que envolveu mais de 450 pacientes que sofreram um TCE e tinham tomografia de crânio normal e que foram incluídos em 18 centros especializados em trauma nos Estados Unidos. Durante a admissão e avaliação inicial desses pacientes nesses hospitais, os pesquisadores escolheram um exame de sangue para a dosagem de uma proteína no sangue chamada GFAP, proteína ácida fibrilar glial. E os resultados do estudo mostraram que o nível sérico dessa proteína, ou seja, o nível no sangue dessa proteína, nos pacientes que tinham uma tomografia de crânio normal, se correlacionou muito bem com a presença de alterações importantes na ressonância magnética de crânio realizada nos dias subsequentes. Professor, qual seria a principal utilidade desse exame de sangue? Olha, se esses resultados se confirmarem, a gente vai em breve dispor de um exame de sangue que pode ser útil para dar uma ideia do prognóstico dos pacientes com TCE, principalmente aqueles pacientes com TCE leve, aqueles pacientes em que a tomografia de crânio é normal, mas o paciente ele apresenta alguns sintomas, como esquecimento, como dificuldade de concentração, Então, a dosagem sérica dessa proteína, se confirmar nos estudos subsequentes, pode ser útil para estratificar pacientes que têm uma concussão cerebral, que seja um trauma mais leve, mas que tem um risco maior de desenvolver sequelas. Nós ouvimos o professor Otávio Pontes Neto, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão. Minuto do Cérebro, por Otávio Pontes Neto. Doutor Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Dr. João Paulo Lotufo, foi liberado um alerta da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia sobre o uso do cigarro eletrônico. Que alerta foi esse? O Brasil é exemplo mundial na luta contra o tabagismo por reduzir a sua taxa de adultos fumantes de 35% para 9,3% nos últimos 35 anos. Entretanto, na última década, uma nova forma de inalar a nicotina através dos dispositivos eletrônicos para liberar nicotina, ou simplesmente os chamados cigarros eletrônicos, causou uma verdadeira epidemia entre os jovens nos Estados Unidos. Esse aqui é um alerta da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia da Comissão de Tabagismo, cujo coordenador é o Dr. Luiz Fernando Ferreira Pereira. Essa epidemia
decorre em parte do apelo tecnológico dos cigarros eletrônicos, aliado ao uso de mais de 8 mil tipos de sabores, em especial as propagandas enganosas dos fabricantes, entre elas as que afirmam que esses dispositivos liberam apenas vapor de água, não poluem o ambiente, não causam dependência e não trazem riscos à saúde. Isso tudo é mentira. Os cigarros eletrônicos contêm muitas combinações de diferentes concentrações de substâncias que são liberadas no aerosol depois do aquecimento. Os estudos de curto e médio prazo realizados em laboratórios demonstram que os dispositivos eletrônicos podem alterar a expressão genética das células, inflamá-las, irritá-las, lesar, alterar e comprometer a defesa das vias aéreas. Além disso, o relatório da Carta da Sociedade Brasileira de Pneumofisiologia, eles aumentam os riscos de asma em adolescentes, doenças cardiovasculares, câncer, além de registro de convulsões. Não há comprovação que os mesmos auxiliem na cessação do tabagismo, como se diz pela indústria do tabaco. Então, somando-se aos problemas de saúde citados anteriormente, em quase todos os estados americanos estão acontecendo centenas de casos de jovens com insuficiência respiratória grave, grande chance de ter relação com o uso dos cigarros eletrônicos, com suspeitas de que possa ter havido vaporização de líquidos com cannabis e outras substâncias químicas. Essa doença respiratória acomete os pulmões bilateralmente, com lesões pulmonares graves, e seus achados não são sugestivos de infecção respiratória. Muitos desses jovens necessitaram de intubação traqueal, ventilação mecânica e parece que 6 já faleceram. As lesões assemelham-se às alterações da pneumonite de hipersensibilidade, pneumonia em organização, pneumonia lipoide, bronquiolite obliterante, dano alveolar difuso ou hemorragia alveolar, ou seja, casos gravíssimos da parte pulmonar. Dr. Lotufo, e o Brasil? Como se posiciona em relação a essa medida e sobre o uso do tabaco? Com base nesses recentes casos de insuficiência respiratória, o CDC dos Estados Unidos, que é o Centro de Controle de Doenças, sugere que, especialmente aos jovens, não iniciem o uso de cigarros eletrônicos e que os usuários dos mesmos reduzam ou, de preferência, cessem o consumo. Então, a Comissão de Tabagismo da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, e eu afirmo também que a Sociedade Brasileira de Pediatria também se coloca totalmente contra a tentativa da indústria do tabaco de liberar a comercialização de cigarros eletrônicos e cigarros aquecidos no Brasil. Isso já foi discutido em 2 audiências públicas da Anvisa, onde eu estive presente representando a Sociedade Brasileira de Pediatria. O que a gente pode fazer no Brasil, que é proibido esse tipo de material, é fazer denúncias à ouvidoria da Anvisa, fotografando os produtos nas lojas ou fazendo impressão dos sites e relatando à ouvidoria da Anvisa. Não dá para confiarmos em uma indústria do tabaco que omitiu os problemas de saúde causados pelo tabaco, pelo cigarro, esses já conhecidos, e que vem aperfeiçoando ainda a maneira de se concentrar a nicotina cada vez mais. Então, não dá para confiar nessa indústria, nós precisamos tomar muito cuidado. Então, as 2 sociedades afirmam que o jovem não deve se iniciar no cigarro eletrônico. E a Sociedade Brasileira de Pediatria pede aos pediatras que devem orientar seus pacientes e famílias sobre o risco do cigarro eletrônico. Um grande abraço a todos. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o Dr. João Paulo Lotufo, pediatra da Universidade de São Paulo, responsável pelo projeto Dr. Bartô. Dr. Bartô e os Doutores da Saúde, com João Paulo Lotufo. Um olhar sobre o mundo, com Alberto do Amaral Júnior. Dr. Alberto do Amaral Júnior, o ataque das instalações sauditas de petróleo, o que falar sobre isso? No último final de semana, o mundo viu-se diante de um grande ataque à maior base, as maiores instalações petrolíferas da Arábia Saudita. O fato tem dimensões verdadeiramente explosivas, porque tem repercussões militares, tem repercussões econômicas e tem repercussões políticas. Do ponto de vista estritamente econômico, o que nós podemos dizer é que a Arábia Saudita é o 3º maior produtor de petróleo do mundo, depois dos Estados Unidos e depois da Rússia.
E o ataque ocorrido foi a maior instalação petrolífera da Arábia Saudita. Um ataque dessas proporções provoca um aumento do preço do petróleo no mercado mundial. As bolsas hoje já revelaram isso e já revelarão nos próximos dias os efeitos e as proporções com maiores detalhes desse ataque, tão logo as suas dimensões exatas sejam conhecidas. Do ponto de vista econômico, portanto, o fato é extremamente negativo, de tal modo que os Estados Unidos já liberaram suas reservas de petróleo para manter o mercado internacional abastecido, para que não haja um aumento de preços. E o próprio governo russo já anunciou que não existe uma grande preocupação com relação a esta questão. Mas o fato é que, sem dúvida, o mundo estará afetado do ponto de vista econômico por um fato desta magnitude. Do ponto de vista militar, a questão é extremamente preocupante, porque os Estados Unidos e o Irã encontram-se num estágio de grande tensão. Os Estados Unidos retiraram-se do tratado firmado com o Irã, juntamente com países europeus, sobre o enriquecimento de urânio por parte do Irã e sobre a produção de armas nucleares. Doutor Alberto, essa atitude gerou que tipo de consequências? Isto gerou uma escalada da tensão entre os Estados Unidos e o Irã. Isto provocou o aumento de sanções econômicas por parte do governo norte-americano ao Irã. E isto causou efeitos danosos na economia americana. Isso levou a vários incidentes no Golfo Pérsico, supostamente atribuídos ao Irã. Do ponto de vista militar, portanto, a situação é explosiva e o presidente Donald Trump já declarou que está pronto para agir numa eventual necessidade. Além disso, o Irã está sozinho nessa questão. Ocorreu ainda ontem uma reunião, segunda-feira, ocorreu uma reunião entre o Irã, a Turquia e a Rússia, em Ankara. E esta reunião demonstra que a Turquia e a Rússia estão extremamente preocupados com o que poderá ocorrer no Irã, assim como está preocupada a China. Vejam que a questão, por exemplo, envolvendo uma eventual retaliação militar por parte dos Estados Unidos ou uma eventual ação que tenha um conteúdo dissuasivo de caráter bélico, pode ter um efeito de grandes dimensões no Golfo Pérsico e pode ter uma influência militar cujos efeitos ainda não podem ser medidos com exatidão precisa. Do ponto de vista político, o que existe hoje no Oriente Médio e no Golfo Pérsico é uma grande disputa pela liderança hegemônica na região. Essa disputa hegemônica é protagonizada pelo Irã e pela Arábia Saudita. Portanto, nós estamos diante da possibilidade de uma crise essa alimentada por recentes conflitos entre os Estados Unidos e o Irã, envolvendo embarcações militares, envolvendo bombardeios, e esses conflitos podem agora ser ainda muito mais agravados em proporções até agora desconhecidas pelos últimos acontecimentos. Há uma grande incerteza sobre estes fatos. Estas incertezas todas, somadas, levam a um clima de apreensão essa que é hoje generalizada e que pode ter consequências imprevisíveis no futuro imediato. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu o professor de Direito Internacional, Dr. Alberto do Amaral Júnior, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Um olhar sobre o mundo com Alberto do Amaral Júnior.